professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estou aqui para um breve comentário da lição de número 3 da Revista dos Adolescentes nesse terceiro trimestre de 2020. Essa revista que traz como tema História da Igreja para Adolescentes. Na lição de número 3 nós vamos falar sobre o nascimento histórico da Igreja. O texto bíblico base vai dizer o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Atos capítulo 5 e o verso 12. Aqui nós vamos ver como que eram as reuniões dos apóstolos, aqueles primeiros seguidores de Cristo, e logo após o dia de Pentecoste. Nós vamos ver que é muito comum afirmar que a igreja ela nasceu a partir do chamado de Jesus aos seus discípulos, mas ela só começou o seu trabalho de evangelização dando testemunho de Cristo em Jerusalém na festa de Pentecostes. Então nós vemos que a igreja, quando Jesus Cristo ele começou a chamar os seus discípulos, ele estava preparando a base para a sua igreja, ele estava preparando os alicerces para a sua igreja. No entanto, após 3 anos, ele passou pela cruz, ressuscitou e ele deu uma ordem aos seus discípulos, que eles deviam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos se reuniam no templo orando, aguardando a descida do Espírito Santo, e no dia de Pentecoste, aquela festa onde todos os judeus do mundo eles se reuniam para adorar a Deus, foi nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E é interessante observar, como eu já disse, haviam pessoas de todas, haviam judeus de todas as nações, judeus que viviam em todas as regiões, eles se juntavam ali. O porquê que eles se juntavam em Jerusalém? Porque em Jerusalém era considerado o único local onde se devia adorar a Deus. Jerusalém era o único lugar onde se podia adorar a Deus, ali no templo. O templo era o único lugar de adoração. Então todo judeu devia vir, se reunir no templo para adorar a Deus e agradecer pelas primícias. Então, no dia de Pentecostes estavam todos ali, e ali quando o Espírito Santo desce sobre os 120, aproximadamente 120 irmãos que se encontravam orando a Deus, nós vamos ver que Pedro ele levanta e fala do Evangelho, e quase 3.000 pessoas aceitam a Jesus. E a partir dali a igreja ela começa a dar os seus primeiros passos. E é aí que nós vemos o versículo em destaque, que nós vemos que eles se reuniam então ali no alpendre de Salomão para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E aí a igreja começa a dar os seus primeiros passos. Nós vamos ver aqui o trabalho dos primeiros missionários. Nos diz assim: os apóstolos começaram a sua missão em Jerusalém. O evangelho foi primeiro pregado aos judeus. Então nós vemos aqui que quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que a igreja ela começou com os judeus. O evangelho foi primeiro pregado aos judeus. Por quê? Porque os discípulos eles eram judeus, e então eles imaginavam que deviam pregar só para os judeus. Então o evangelho ele começou a ser pregado aos judeus. Nós vamos ver que a partir dali a igreja ela começou a crescer, e isso provocou uma inveja, um ciúme nos sacerdotes então, nos líderes religiosos daquela época. Por quê? Porque uma nova religião havia surgido e que estava crescendo muito, e isso incomodava os sacerdotes judeus. Então começou-se a primeira perseguição,
E nessa perseguição nós vemos um jovem chamado Saulo de Tarso e vemos também um jovem pregador missionário chamado Estevão. Aí vemos a morte de Estevão, né, que foi apedrejado, foi um dos primeiros missionários, ele era um diácono da igreja e ele falava com muita autoridade, com muita audácia, e isso provocou inveja e levou ele à morte. E nós vamos ver que Saulo estava presente ali naquele momento em que Estevão ele foi apedrejado. Então nós vemos que a igreja ela pregava para os judeus, em qualquer lugar onde os judeus estavam, o evangelho ele estava sendo levado. E é importante também frisar, como nós falamos no dia de Pentecostes, que naquele dia havia pessoas de várias regiões do mundo. E daqueles 3.000 que aceitaram a Jesus, que aceitaram a pregação do Evangelho, muitos eram de outras regiões e eles começaram a levar o Evangelho em outras regiões. As primeiras perseguições do Império Romano. O cristianismo nasceu no judaísmo, entretanto, os primeiros cristãos, na sua maioria, era judia. Não achavam que faziam parte de uma nova religião, pois acreditavam apenas que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Então nós vamos ver, irmãos, como eu já disse, que os primeiros judeus, que a igreja começou apenas com os judeus, e eles imaginavam que essa religião seria apenas judaica, porque Jesus veio apenas para os judeus. Então essa era a visão da igreja no seu início, nos seus primeiros dias. Então o evangelho era pregado apenas para os judeus. Houve a perseguição, como já dissemos, dos sacerdotes judeus, mas à frente nós vamos ver as primeiras perseguições do Império Romano. É importante frisar, irmãos, que naquela época quem governava o mundo era Roma. Roma era o império predominante e Roma tinha um sistema seguinte: eles não se preocupavam com a adoração daquelas nações que estavam sob seu domínio. Eles tinham liberdade de adorar quem eles quisessem, desde que não infringisse também contra a lei romana. Havia o culto ao imperador, havia alguns outros costumes de Roma que todos deviam seguir. E o que acontece é o seguinte: a igreja ela foi crescendo. Nós vamos ver que o evangelho ele deixou de ficar apenas entre os judeus e ele foi levado aos gentios. Nós vamos ver que aquele jovem Saulo se torna Paulo, o grande pregador do evangelho, pregador dos gentios. A igreja começa a se esparramar para todo lado, ela se torna muito mais dos gentios até do que dos judeus. Então ela deixa de ser uma religião judaica para ser uma religião sem ter uma nacionalidade única, e isso começa a preocupar Roma. Por quê? Porque os cristãos não adoravam ao imperador, não aceitavam o culto ao imperador, e os cristãos pregavam contra o domínio de Roma e várias outras coisas que os cristãos faziam que entravam em choque com o domínio romano. Por causa disso, iniciou-se a perseguição romana. A partir daí, Roma começa a perseguir os cristãos e começa a haver muita matança. Nós vamos ver que alguns dos apóstolos foram mortos através da perseguição romana. Por quê? Porque a igreja começou a incomodar as ordens romanas. Só que é interessante, irmãos, que nesse período a igreja crescia e crescia muito. Isso é muito importante em nossos dias, para a gente analisar o seguinte: por quê? Porque nós vivemos o evangelho light. Nós vivemos o evangelho, como eu falei sobre missionário, nós não temos mais o desejo de falar para as pessoas que Jesus é bom. Nós não temos, assim como a igreja primitiva tinha, aquele desejo de anunciar. Nós não temos muitas das vezes esse desejo, essa vontade. Por quê? Porque nós estamos muito bem. Nós somos uma religião que é respeitada, uma nação onde o cristianismo é maioria. Então nós estamos acomodados, e isso é perigoso. Por quê? Porque a igreja ela tem deixado muitas das vezes de ser sal, muitas das vezes ela tem deixado de ser a luz do mundo. A partir dos acontecimentos ocorridos na festa de Pentecoste, a igreja passa a fazer parte da história da humanidade. As atitudes dos primeiros cristãos mudaram o comportamento de grande parte da sociedade
também devemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e para ser o sal da terra. Então nós precisamos, assim como a igreja primitiva trouxe mudança à sociedade de então, nós também devemos causar mudanças na nossa sociedade. E essa mudança, irmãos, muitas das vezes nós imaginamos que deve ser só de cunho político. Eu volto a repetir, é importante, mas essa mudança ela tem que ser no nosso comportamento. As pessoas, assim como olhavam nos cristãos da igreja primitiva, eles têm que olhar para nós e ver Cristo. Nós vamos ver mais à frente em outras lições quando é que a igreja, ou quando é que os crentes começaram a ser chamados de cristão e o porquê que eles começaram a ser chamados de cristão. Porque quem olhava neles via Cristo. Será que a sociedade tem visto Cristo em mim? Será que a sociedade tem visto Cristo em você? Então que nós possamos, irmãos, assim como a igreja primitiva, ter Cristo em nossas vidas. Falamos hoje sobre esse início da igreja, mas a história continua. Fiquem conosco e até a próxima.